Você já parou para pensar que existe um lugar no Brasil onde não chove por anos, onde o sol castiga sem piedade, onde a terra racha e se abre em feridas profundas e, mesmo assim, a vida não apenas resiste, mas explode em formas tão engenhosas que desafiam tudo o que sabemos sobre sobrevivência? Bem-vindo à Caatinga, o bioma mais subestimado e brutal do Brasil. Enquanto a Amazônia recebe os holofotes e o Pantanal conquista documentários internacionais, a Caatinga permanece invisível, rotulada como um deserto sem valor, uma terra de morte e desolação. Mas esta é a maior mentira já contada sobre a natureza brasileira. A Caatinga não é um deserto. Ela é uma academia de sobrevivência extrema, o campo de treinamento mais implacável do continente, onde apenas os verdadeiros mestres da adaptação conseguem se formar. Aqui no coração do sertão a vida não é fácil. É brutal. A temperatura pode ultrapassar 45 graus à sombra. As secas duram meses, às vezes anos. A água desaparece completamente. Os rios viram fantasmas de pedra seca. O verde se transforma em cinza. E quando tudo parece perdido, quando até a esperança seca e o silêncio da morte parece absoluto, é exatamente aí que a genialidade se revela. Porque a Caatinga não criou sobreviventes comuns. Ela forjou especialistas. Engenheiros biológicos que dominam técnicas que nossa ciência ainda está tentando compreender. Estrategistas que calculam cada gota de água como se fosse ouro líquido. Arquitetos que constroem refúgios climatizados sem gastar um único watt de energia. Farmacêuticos que conhecem remédios que a medicina moderna ainda nem descobriu. Guerreiros que transformaram a escassez em vantagem competitiva. Este não é um documentário sobre animais fofos enfrentando dificuldades. Esta é uma operação de inteligência sobre as estratégias mais sofisticadas de sobrevivência, já desenvolvidas pela evolução. Aqui, você vai descobrir como um sapo pode ficar enterrado vivo por 3 anos, envolto em seu próprio casulo de muco e acordar pronto para se reproduzir no primeiro dia de chuva. Vai testemunhar um roedor que nunca, em toda a sua vida, precisa beber uma única gota de água, extraindo toda a umidade necessária de folhas secas e cascas de árvore. Vai conhecer um tatu que não usa sua armadura apenas para defesa, mas como ferramenta de engenharia climática para criar sistemas de refrigeração natural que mantém a temperatura interna até 20 graus mais baixa que a superfície escaldante. A Caatinga é um império invisível que se estende por 850 mil quilômetros quadrados de território, onde cada pedra, cada espinho, cada criatura conta uma história de adaptação extrema que levou milhões de anos para ser escrita. É o único bioma exclusivamente brasileiro, casa de mais de 1000 espécies que não existem em nenhum outro lugar do planeta. Enquanto o mundo ignora sua existência, enquanto brasileiros a chamam de terra improdutiva, ela guarda segredos que podem ser a chave para a sobrevivência da humanidade em um futuro cada vez mais quente, cada vez mais seco, cada vez mais hostil. Imagine um laboratório natural onde as condições são tão extremas que apenas as soluções mais brilhantes funcionam. Onde não há espaço para erro, onde cada decisão errada significa morte, onde a seleção natural opera com a precisão de um bisturi e a crueldade de um carrasco. É isso que a Caatinga representa, um filtro evolutivo tão rigoroso que transformou criaturas comuns em prodígios de eficiência. Neste vídeo, você vai entender por que a Caatinga não é um problema a ser resolvido, mas um manual de soluções a ser estudado com urgência. Vai descobrir que o que parece morte é, na verdade, dormência estratégica, uma pausa calculada na batalha pela sobrevivência, que o que parece vazio é, na verdade, eficiência máxima, o triunfo da economia de recursos sobre o desperdício, e que os animais que habitam este inferno de areia e espinhos não são vítimas do ambiente, não são coitados lutando contra o destino, mas mestres absolutos de um jogo que jogam há milhões de anos. Prepare-se para ter sua percepção completamente transformada, porque depois deste vídeo, você nunca mais vai olhar para o sertão brasileiro da mesma forma. Você vai perceber que enquanto glorificamos florestas úmidas e celebramos savanas africanas, ignoramos o campo de treinamento mais sofisticado da natureza brasileira.
bem debaixo do nosso nariz. A Academia de Sobrevivência Extrema está aberta e suas lições são as mais valiosas que a natureza pode ensinar à humanidade. Se você quer descobrir os segredos mais extremos da natureza brasileira, deixe seu like agora e se inscreva no canal. Esta jornada está apenas começando e o que vem a seguir vai mudar completamente sua compreensão sobre o que significa estar vivo nos lugares mais impossíveis da Terra. A Caatinga está esperando. Seus mestres estão prontos para revelar suas técnicas e você está prestes a entrar na academia mais brutal e genial que a evolução já criou. Para entender a verdadeira magnitude da Caatinga, você precisa esquecer tudo o que aprendeu sobre ela nos livros escolares. Esqueça a imagem de terra morta e improdutiva. Esqueça o rótulo de deserto brasileiro, porque a Caatinga é, na verdade, uma das regiões de maior biodiversidade semiárida do mundo inteiro. Deixe esse dado afundar por um momento. Enquanto desertos ao redor do globo lutam para sustentar vida, a Caatinga pulsa com uma diversidade que envergonha ecossistemas muito mais famosos. Estamos falando de mais de 178 espécies de mamíferos, 591 espécies de aves que cortam os céus abrasadores, 177 espécies de répteis que dominam as rochas escaldantes, 79 espécies de anfíbios que desafiam a lógica de viver em um lugar praticamente sem água, 241 espécies de peixes que habitam rios que secam completamente, e 221 espécies de abelhas que polinizam um reino vegetal de 3.150 espécies catalogadas. Mas aqui está o detalhe que separa a Caatinga de qualquer outro lugar. Mais de 30% dessas espécies são endêmicas. Elas não existem em nenhum outro canto do planeta. A Caatinga não é apenas um bioma. É um cofre genético trancado. Um arquivo evolutivo que guardou segredos por 60 milhões de anos, desde que o supercontinente Gondwana começou a se fragmentar e esta região se isolou, desenvolvendo suas próprias regras, suas próprias soluções, sua própria linguagem de sobrevivência. Agora vamos falar de números que realmente importam. A Caatinga se estende por 850 mil quilômetros quadrados. Para você ter uma noção do tamanho, é uma área maior que a França inteira. E em cada quilômetro quadrado desse território, a vida enfrenta condições que fariam a maioria dos ecossistemas do planeta entrarem em colapso total. A Caatinga enfrenta de 6 a 11 meses de seca absoluta por ano. Em algumas regiões, a precipitação anual não ultrapassa 300 milímetros. Para você ter uma ideia do que isso significa, a Mata Atlântica recebe cerca de 4.000 milímetros por ano. A Amazônia, 3.000. A Caatinga recebe menos de 10% disso e, ainda assim, sustenta uma teia de vida tão complexa quanto qualquer floresta tropical. As temperaturas aqui não dão trégua. Durante o dia, o termômetro facilmente ultrapassa os 45 graus Celsius à sombra. O solo pode chegar a 70 graus. É quente o suficiente para fritar um ovo em uma pedra. A umidade relativa do ar, que em florestas tropicais fica acima de 80%, aqui pode despencar para 15%. É mais seco que muitos desertos africanos. É um ambiente que deveria ser hostil demais para sustentar vida complexa. Mas a Caatinga não leu esse manual. E como a vida consegue isso? Através de 3 pilares fundamentais que transformaram a Caatinga em uma fortaleza de resiliência. 3 estratégias mestras que separaram os especialistas dos amadores. 3 soluções que levaram milhões de anos para serem aperfeiçoadas e que agora representam algumas das adaptações mais sofisticadas do planeta. A primeira estratégia é o sistema de pausa vital, e seu grande mestre é o sapo cururu. Quando a seca chega e os últimos charcos evaporam, quando o barro ainda úmido começa a rachar sob o sol inclemente, este anfíbio executa uma das manobras de sobrevivência mais impressionantes da natureza. Ele não foge, ele não migra, ele desaparece. Literalmente se enterra vivo e espera. Não por dias, não por semanas, por anos. O processo começa com uma escavação urgente. O sapo cururu usa suas patas traseiras como escavadeiras eficientes, cavando freneticamente, enquanto o solo ainda permite.
pode descer até 1 metro de profundidade, procurando a umidade residual do solo que ainda não evaporou completamente. Uma vez posicionado na profundidade ideal, ele para de cavar e inicia a fase mais crítica, a construção do casulo. Sua pele começa a secretar uma substância mucosa especial, diferente do muco normal que mantém a pele de anfíbios úmida. Este é um muco de sobrevivência, carregado de proteínas específicas que endurecem quando expostas ao ar. Camada após camada, o sapo se envolve nesta substância até formar um casulo completo, impermeável, que cobre todo o seu corpo exceto as narinas. É como se ele se mumificasse vivo, criando uma barreira física entre seu corpo e o inferno árido lá fora. Mas o verdadeiro milagre acontece dentro deste casulo. O metabolismo do sapo cururu despenca em 95%. Sua frequência cardíaca cai de 60 batimentos por minuto para apenas 2 ou 3. Sua respiração se torna quase imperceptível, inalando oxigênio através de poros microscópicos no casulo. Sua temperatura corporal cai, acompanhando a temperatura do solo ao seu redor. Ele entra em um estado chamado estivação, uma forma de hibernação muito mais profunda que aquela dos ursos no inverno, porque não há previsão de quando vai terminar. E pode permanecer assim por 1 ano, 2 anos, em casos extremos documentados até 3 anos consecutivos, enterrado vivo a 1 metro de profundidade, em completa escuridão, sem comer, sem beber, apenas existindo no modo mais econômico possível. Suas reservas de gordura são consumidas em câmera ultralenta, célula por célula, fornecendo a energia mínima necessária para manter os processos vitais básicos. Seu sistema imunológico se desliga quase completamente. Seu cérebro opera em modo de emergência, mantendo apenas as funções autônomas essenciais. Durante esse período, o mundo lá fora se transforma. A terra racha, o sol castiga, outros animais morrem, plantas secam completamente, o silêncio da morte se instala. Mas o sapo cururu permanece paciente em seu bunker biológico, esperando o sinal que sabe que um dia virá. E então, quando finalmente a primeira chuva penetra o solo rachado, quando as primeiras gotas começam a umedecer a terra endurecida, quando as vibrações da água chegam até seu casulo enterrado, algo extraordinário acontece. O sapo cururu acorda, não gradualmente, como alguém saindo de um sono longo, mas instantaneamente, como se um interruptor fosse acionado. Seu coração dispara. Seu metabolismo explode de volta à vida. Ele rasga o casulo com suas patas, escava freneticamente em direção à superfície e emerge completamente funcional, pronto para se alimentar, pronto para se reproduzir, pronto para continuar sua linhagem, como se o tempo não tivesse passado, como se 3 anos de seca fossem apenas uma noite de sono profundo. A segunda estratégia é a engenharia da extração zero. E seu mestre incontestável é o mocó, um roedor que parece um pequeno coelho, mas carrega uma das adaptações fisiológicas mais impressionantes da caatinga. O mocó nunca bebe água. Leia isso de novo. Este animal que vive sob um sol que derrete asfalto, que respira ar seco que queima os pulmões, que se move em um ambiente onde a umidade relativa do ar pode cair para 15%, onde não há rios, lagos ou poças, nunca precisa de uma fonte de água externa. Como isso é possível? Através de um sistema renal que faria engenheiros de dessalinização chorarem de inveja. Os rins do mocó são verdadeiras usinas de eficiência, capazes de concentrar urina em níveis que desafiam a fisiologia convencional de mamíferos, enquanto humanos produzem urina com cerca de 1.000 a 1.200 miliosmóis por litro, e isso já é considerado concentrado. O mocó pode chegar a mais de 3.000 miliosmóis. Isso significa que ele extrai e reabsorve quase toda a água de seus resíduos metabólicos, devolvendo ao corpo cada molécula preciosa de H2O, deixando para trás apenas um concentrado denso de ureia e sais. Mas não para por aí. O sistema digestivo do mocó é uma segunda usina de eficiência hídrica. Ele se alimenta de folhas secas, cascas de árvore, brotos espinhosos, material vegetal que você juraria não ter uma única gota de água. E ainda assim, através de um processo digestivo extraordinariamente eficiente, ele extrai não apenas nutrientes,
mas toda a umidade metabólica necessária para sua sobrevivência. Seu intestino possui uma capacidade de absorção de água que beira o impossível, com uma eficiência de quase 98%. Suas fezes saem praticamente desidratadas, pequenas esferas secas e duras que se desfazem ao toque, porque todo o líquido já foi extraído. E tem mais. O mocó desenvolveu comportamentos sofisticados que complementam perfeitamente sua fisiologia extrema. Ele é crepuscular, evitando o calor mortífero do meio-dia, saindo para forragear apenas ao amanhecer e ao entardecer, quando as temperaturas caem e a taxa de evaporação corporal diminui. Vive em tocas que ele mesmo escava em afloramentos rochosos, escolhendo cuidadosamente locais onde fendas naturais criam sistemas de ventilação. Dentro dessas tocas, a temperatura pode ser até 15 graus Celsius mais baixa que na superfície exposta. Ao amanhecer, o mocó tem um ritual peculiar. Ele lambe rochas que passaram a noite ao relento, capturando o orvalho microscópico que se forma com a diferença de temperatura entre a noite fria e o ar da manhã. São quantidades minúsculas de água, imperceptíveis ao olho humano, mas para o mocó, cada gota conta. Ele mastiga seu alimento devagar, meticulosamente, triturando completamente cada folha seca para maximizar a superfície de contato com as enzimas digestivas e a extração de umidade. Cada movimento é calculado. Cada ação tem um propósito. Zero desperdício. Eficiência absoluta. Sobrevivência através da perfeição metabólica. A terceira estratégia é a arquitetura climática subterrânea. E seu mestre é o tatu-bola, o único tatu do mundo capaz de se enrolar completamente em uma esfera perfeita quando ameaçado. Mas sua verdadeira genialidade, aquela que realmente o torna um especialista da caatinga, não está na defesa contra predadores, está na construção de refúgios. O tatu-bola é um engenheiro civil natural, um arquiteto de sistemas de refrigeração que funcionam sem eletricidade, sem tecnologia moderna, apenas com uma compreensão profunda e instintiva de termodinâmica e ventilação natural. Os túneis do tatu-bola não são simples buracos no chão cavados aleatoriamente para esconder-se. São complexos arquitetônicos meticulosamente planejados, estruturas que levam dias para serem concluídas e que demonstram um conhecimento implícito de engenharia térmica que humanos levaram séculos para formalizar. Ele cava galerias que podem chegar a 3 metros de profundidade, penetrando além da camada superficial superaquecida do solo, alcançando estratos onde a temperatura permanece relativamente estável, mas a genialidade está no design. O tatu-bola cria múltiplas câmaras conectadas por corredores estrategicamente posicionados. A entrada principal é sempre voltada para o lado oposto ao do vento predominante da região, uma escolha que reduz drasticamente o fluxo de ar quente sendo forçado para dentro durante o dia. Mas existe uma segunda saída menor, posicionada em um ângulo e altura diferentes, geralmente alguns metros distante da entrada principal. E aqui está o truque. Esse posicionamento cria um gradiente de pressão e temperatura que gera um fluxo de convecção natural. Durante o dia, quando a superfície está escaldante, o ar quente que consegue entrar tende a subir pelos túneis inclinados e sai pela abertura secundária, enquanto o ar mais fresco e denso é sugado lentamente pela entrada principal. Durante a noite, quando a superfície esfria, o processo se inverte, criando uma circulação constante. É um sistema de ventilação passiva que opera 24 horas por dia, sem nenhum custo energético, usando apenas os princípios básicos da física térmica que o tatu-bola domina sem nunca ter estudado termodinâmica. O resultado é impressionante. Dentro desses túneis, a temperatura pode ser até 20 graus Celsius, mais baixa que na superfície. Quando lá fora o termômetro marca 45 graus e a terra está literalmente queimando, dentro do refúgio do tatu-bola, a temperatura permanece em torno de 25 graus, às vezes até menos. É um ar-condicionado natural, operando continuamente, mantendo um microclima habitável no meio do inferno. Mas o tatu-bola foi ainda mais longe na sua engenharia. Ele cria câmaras especiais mais profundas que o resto do sistema.
verdadeiros cofres de umidade, onde a água do subsolo se concentra naturalmente. São microambientes onde ele pode repousar durante os períodos mais críticos da seca, onde sua taxa de evaporação é mínima, onde ele conserva cada gota preciosa de água em seu corpo. E nessas câmaras profundas, ele até mesmo armazena alimento, criando pequenos depósitos de raízes e tubérculos para os dias de escassez extrema. E esses túneis não beneficiam apenas o tatu-bola. Eles se tornam infraestrutura compartilhada do ecossistema. Outros animais menores, répteis como cobras e lagartos, anfíbios durante os períodos de dormência, até mesmo insetos e aracnídeos, usam os sistemas de túneis abandonados ou secundários como abrigos. O tatu-bola é, sem saber, um engenheiro de ecossistemas, criando infraestrutura vital que sustenta dezenas de outras formas de vida. Suas escavações modificam o solo, melhoram a aeração, facilitam a infiltração de água quando finalmente chove e criam nichos de sobrevivência que seriam impossíveis sem sua presença. Agora vamos falar de resiliência em escala temporal, porque a Caatinga não é novata em enfrentar apocalipses climáticos. Ela já viu de tudo. Ela sobreviveu às grandes secas históricas que quebraram civilizações humanas inteiras. A seca de 1877 a 1879 matou 500 mil de pessoas no Nordeste brasileiro. Rios inteiros secaram. Cidades foram abandonadas. Foi uma das maiores tragédias humanitárias da história do Brasil. E a Caatinga? Sofreu sim, perdeu animais, perdeu plantas. Mas não colapsou. A seca de 1915, a de 1932, cada uma delas trouxe morte e devastação para populações humanas. E cada uma delas foi superada pela Caatinga. A mais recente, de 2012 a 2017, foi a mais longa e severa em 100 anos de registros. 5 anos consecutivos de precipitação abaixo da média. Reservatórios vazios, racionamento de água em cidades, perda de safras. E mesmo assim a Caatinga persistiu. Por quê? Porque a Caatinga desenvolveu uma estratégia de redundância biológica ao longo de milhões de anos. Suas plantas mantêm bancos de sementes dormentes no solo, protegidas em cápsulas resistentes, esperando pacientemente as condições ideais para germinar. Algumas dessas sementes podem permanecer viáveis por décadas. Quando finalmente chove, o sertão explode em verde em questão de dias, porque as sementes estavam lá esperando. Seus animais desenvolveram múltiplas estratégias de sobrevivência. Não dependem de uma única fonte de água, de um único tipo de alimento, de um único tipo de refúgio. A diversidade não é luxo na Caatinga, é seguro de vida. É a diferença entre extinção e sobrevivência. E aqui está a conexão que a maioria das pessoas não percebe, a ligação invisível que torna a Caatinga absolutamente vital não apenas para os animais que vivem nela, mas para milhões de seres humanos. A Caatinga não é apenas importante para sapos, mocós e tatus. Ela é o regulador climático de todo o Nordeste brasileiro. Suas árvores com sistemas radiculares que podem alcançar 15 metros de profundidade acessam aquíferos subterrâneos imensos, trazendo água para a superfície através da transpiração das folhas. Essa umidade alimenta a formação de nuvens, influencia os padrões de vento e sustenta o delicado regime de chuvas da região. Quando a Caatinga é destruída, quando suas árvores são derrubadas para lenha ou para dar lugar a pastos, o efeito vai muito além da perda de biodiversidade. O próprio clima regional começa a colapsar. A região não fica mais seca apenas porque as árvores sumiram e não estão mais sombreando o solo. Fica mais seca porque o motor de umidade foi desligado. As chuvas diminuem, a temperatura média aumenta, o processo de desertificação acelera. É um ciclo de realimentação positiva que pode se tornar irreversível. 28 milhões de pessoas vivem na região da Caatinga. 28 milhões dependem diretamente dos recursos deste bioma para sobreviver. Dependem de seus aquíferos subterrâneos para água potável. Dependem de sua vegetação para forragem de animais domésticos. Dependem de sua biodiversidade para polinização de culturas agrícolas. Dependem de sua madeira para energia. A Caatinga não é um museu natural isolado e distante. É o alicerce invisível sobre o qual uma das regiões mais populosas do Brasil se sustenta.
E este alicerce está sendo sistematicamente corroído, pedaço por pedaço, sem que a maioria das pessoas perceba o que está em jogo. Mas a história da Caatinga não termina em sobrevivência bruta. Ela se eleva a um nível completamente diferente quando percebemos que este laboratório natural de 60 milhões de anos está ensinando lições fundamentais para a humanidade. As estratégias que você acabou de testemunhar não são apenas curiosidades biológicas fascinantes. São soluções testadas e aprovadas para os maiores desafios que nossa espécie vai enfrentar nas próximas décadas. Vamos começar com uma pergunta incômoda. O que acontece quando o mundo fica mais quente? Quando as secas se tornam mais longas e mais severas? Quando bilhões de pessoas enfrentam escassez hídrica crônica? Quando nossas cidades se transformam em fornos urbanos durante ondas de calor cada vez mais intensas? A resposta que a maioria dos governos e empresas busca envolve tecnologia cara, infraestrutura complexa e consumo massivo de energia. Mas existe outro caminho, um caminho que a Caatinga vem aperfeiçoando há milhões de anos. A humanidade finalmente começou a prestar atenção. Cientistas ao redor do mundo estão se voltando para a Caatinga não como objeto de estudo distante, mas como biblioteca de soluções práticas. O termo técnico para isso é biomimética, a arte de imitar a natureza para resolver problemas humanos. E a Caatinga está se revelando uma das maiores fontes de inspiração biomimética do planeta, precisamente porque suas soluções foram forjadas sob pressão extrema. Se funciona na Caatinga, funciona em qualquer lugar. Vamos começar pela farmácia natural que o Teiu descobriu há milhões de anos. O Teiu é um lagarto grande, pode chegar a 1,5 metros de comprimento e é um dos predadores mais bem-sucedidos da Caatinga. Mas o que torna o Teiu realmente fascinante não é sua capacidade de caça, é seu conhecimento medicinal. Quando o Teiu sofre ferimentos, seja de brigas territoriais, seja de espinhos venenosos, seja de infecções, ele não simplesmente espera que o corpo se cure. Ele vai à farmácia. E essa farmácia são plantas específicas da Caatinga. Pesquisadores observaram teius esfregando deliberadamente feridas abertas em cascas de aroeira, uma árvore comum na Caatinga. Não era comportamento aleatório, era tratamento. A aroeira contém taninos e compostos fenólicos, com propriedades antimicrobianas e anti-inflamatórias extremamente potentes. O Teiu também foi documentado mastigando folhas de angico e aplicando a pasta resultante diretamente sobre cortes profundos. O angico possui alcaloides que aceleram a coagulação e previnem infecções bacterianas. Isso chamou a atenção de pesquisadores da área médica. Se um lagarto consegue identificar e usar esses compostos para curar-se, o que mais essas plantas podem oferecer? Análises químicas detalhadas revelaram que tanto a aroeira quanto o angico contêm compostos antimicrobianos, que são eficazes contra cepas de bactérias resistentes a antibióticos convencionais. Estamos falando de superbactérias que aterrorizam hospitais ao redor do mundo. Bactérias que desenvolveram resistência à penicilina, à vancomicina, a praticamente tudo o que temos no arsenal médico moderno. Laboratórios farmacêuticos no Brasil e no exterior agora estão isolando e testando esses compostos. A esperança é desenvolver uma nova geração de antibióticos baseados na química da Caatinga. Antibióticos que podem salvar milhões de vidas em um futuro onde a resistência microbiana ameaça nos levar de volta à era pré-antibiótico. E tudo começou com a observação de um lagarto se automedicando em um ambiente que a maioria das pessoas considera estéril e sem valor. O Teiu não inventou a medicina. Ele apenas nos mostrou onde procurar. Agora vamos falar de arquitetura e engenharia térmica, porque os túneis do Tatu Bola estão revolucionando a forma como pensamos sobre construção em regiões quentes. Arquitetos e engenheiros começaram a estudar meticulosamente o design desses túneis, mapeando fluxos de ar, medindo gradientes de temperatura, analisando ângulos de entrada e saída. O que descobriram foi um sistema de ventilação passiva tão eficiente que envergonha muitos projetos humanos. Empresas de construção civil no sertão nordestino agora estão implementando os princípios dos túneis do Tatu Bola
em projetos residenciais e comerciais. Casas estão sendo construídas com sistemas de ventilação cruzada baseados no posicionamento estratégico de aberturas que criam fluxos de convecção natural, exatamente como o tatu faz. Dutos subterrâneos estão sendo cavados para pré-resfriar o ar antes de ele entrar nas construções, aproveitando a temperatura mais baixa do subsolo, exatamente o princípio que o tatu usa em suas câmaras profundas. Os resultados são impressionantes. Edifícios que implementam esses princípios conseguem reduzir o uso de ar-condicionado em 50% a 60%, mesmo em regiões onde as temperaturas diurnas ultrapassam regularmente os 40 graus. Isso não é apenas economia de dinheiro na conta de luz. É redução massiva de consumo energético, diminuição de emissões de carbono e maior resiliência durante apagões ou crises energéticas. Em um mundo que fica mais quente a cada ano, em um mundo onde cidades inteiras podem se tornar inabitáveis sem refrigeração artificial, os túneis do Tatu Bola oferecem um caminho alternativo. E tem mais. Projetos piloto estão testando versões ampliadas desse sistema em escolas rurais e postos de saúde, locais onde ar-condicionado convencional seria inviável financeiramente. Crianças podem estudar em ambientes confortáveis. Vacinas podem ser armazenadas em temperaturas adequadas, tudo usando princípios de design que um animal com cérebro do tamanho de uma noz domina instintivamente. A inteligência não precisa ser complexa para ser genial, precisa apenas funcionar. Mas talvez o exemplo mais impressionante de tudo seja o casulo do sapo cururu, e como ele está inspirando avanços médicos que podem transformar cirurgias e transplantes de órgãos. O casulo que o sapo cria não é apenas uma barreira física, é uma membrana biologicamente ativa, um material vivo que mantém umidade, previne infecções e permite trocas gasosas mínimas necessárias para manter o animal vivo. É, essencialmente, um curativo perfeito. Pesquisadores na área de biomateriais estão estudando a composição química desse casulo há anos. Eles descobriram que as proteínas que o sapo secreta formam uma matriz tridimensional complexa, com propriedades únicas. Essa matriz mantém a umidade em um lado, enquanto bloqueia a perda de água do outro. Permite passagem de oxigênio, mas bloqueia bactérias e fungos, e é completamente biocompatível, não provocando reações inflamatórias. Agora imagine aplicar isso em medicina humana. Curativos bioativos baseados na química do casulo do sapo cururu poderiam revolucionar o tratamento de queimaduras severas, úlceras diabéticas crônicas, feridas cirúrgicas complexas. Esses curativos manteriam o ambiente ideal para cicatrização, sem risco de infecção, sem necessidade de trocas frequentes que podem danificar tecidos em regeneração. Protótipos já estão em fase de testes clínicos, e os resultados iniciais mostram taxas de cicatrização significativamente mais rápidas e menor incidência de complicações. Mas a aplicação mais revolucionária pode estar na preservação de órgãos para transplante. Um dos maiores desafios da medicina de transplantes é o tempo. Órgãos removidos de doadores precisam ser transplantados rapidamente, geralmente em poucas horas, porque começam a se degradar assim que a circulação sanguínea é interrompida. Isso limita drasticamente a distância que órgãos podem viajar, reduz o número de transplantes viáveis e resulta em muitos órgãos sendo descartados. Cientistas estão explorando se os mesmos princípios que permitem ao sapo cururu entrar em estase profunda, reduzindo o metabolismo a quase zero enquanto protegido por seu casulo, podem ser aplicados à preservação de órgãos humanos. Se conseguirmos desenvolver soluções de preservação que imitam o microambiente do casulo, poderíamos estender o tempo viável de órgãos de horas para dias, talvez até semanas. Isso significaria mais vidas salvas, melhor compatibilidade entre doadores e receptores, e redução do desespero de corridas contra o relógio que caracterizam cirurgias de transplante hoje. Um sapo enterrado na caatinga, esperando a chuva, pode estar guardando a chave para salvar milhares de vidas humanas, esperando por um coração, um fígado, um rim. Deixe a magnitude disso afundar.
A resposta para um dos problemas mais complexos da medicina moderna pode estar em um anfíbio que a maioria das pessoas nem sabe que existe. Agora vamos falar de gestão hídrica, porque o Mocó está ensinando lições que podem ser vitais para bilhões de pessoas. A eficiência renal do Mocó, sua capacidade de concentrar urina a níveis extremos e reabsorver quase toda a água, está sendo estudada por engenheiros que trabalham em sistemas de dessalinização e purificação de água. O desafio técnico é similar: remover sais e impurezas da água enquanto minimiza o desperdício de água limpa no processo. Sistemas de dessalinização tradicionais, como osmose reversa, são notoriamente ineficientes. Para cada litro de água potável produzida, geram 2 ou 3 litros de salmoura concentrada que precisa ser descartada, geralmente causando impacto ambiental quando devolvida ao mar. Os rins do Mocó fazem o oposto, maximizam a recuperação de água enquanto concentram resíduos ao máximo. Entender os mecanismos moleculares que permitem isso pode inspirar nova geração de membranas de filtragem e sistemas de recuperação de água. Equipes de pesquisa já desenvolveram protótipos de sistemas de purificação biomiméticos, inspirados nos néfrons do Mocó, as unidades funcionais dos rins. Esses sistemas usam gradientes de pressão e membranas de permeabilidade seletiva arranjadas em série, imitando a estrutura tubular dos rins, e conseguem taxas de recuperação de água superiores a 90%, muito acima dos sistemas convencionais. Se essa tecnologia for escalada com sucesso, pode transformar o tratamento de águas residuais e tornar viável o reuso de água em escala urbana massiva. Em um planeta onde 2 bilhões de pessoas já enfrentam escassez hídrica severa pelo menos um mês por ano, onde conflitos por água estão se tornando cada vez mais comuns, onde mudanças climáticas estão alterando padrões de precipitação globalmente, a eficiência hídrica do Mocó não é curiosidade acadêmica, é blueprint de sobrevivência. É a diferença entre civilizações que colapsam por falta de água e civilizações que aprendem a prosperar em condições de escassez. E aqui está a parte mais fascinante de tudo isso. Cada uma dessas soluções, cada uma dessas tecnologias inspiradas pela Caatinga, não foi inventada por mentes humanas brilhantes a partir do zero. Já existia. Estava funcionando perfeitamente há milhões de anos, testada por milhões de gerações, refinada pela força implacável da seleção natural. A Caatinga é um arquivo vivo de soluções, uma biblioteca genética onde cada espécie é um livro, cada adaptação é um capítulo, cada molécula biológica é uma frase codificando conhecimento acumulado ao longo de eras geológicas. Pense nisso como um supercomputador biológico, rodando simulações de sobrevivência em tempo real há 60 milhões de anos, testando bilhões de variações, descartando o que não funciona, preservando e refinando o que funciona. O resultado final é um conjunto de soluções tão elegantes, tão eficientes, tão perfeitamente ajustadas aos problemas que resolvem, que nossa melhor tecnologia atual parece primitiva em comparação. Nós, humanos, com toda a nossa arrogância tecnológica, estamos apenas começando a folhear as páginas deste arquivo. Estamos apenas começando a entender que a natureza já resolveu problemas que ainda estamos tentando decifrar. Resistência a antibióticos. A Caatinga tem compostos antimicrobianos que funcionam há milhões de anos sem gerar resistência. Crise hídrica. A Caatinga dominou a arte de viver sem água externa. Aquecimento global e ondas de calor. A Caatinga construiu sistemas de refrigeração passiva que funcionam perfeitamente em temperaturas infernais. E aqui está o ponto crucial que muda tudo. A Caatinga não é apenas um repositório de soluções para problemas que já temos. É um repositório de soluções para problemas que ainda nem sabemos que teremos. Cada espécie que habita este bioma carrega em seu DNA, em seu comportamento, em sua fisiologia, conhecimento que pode ser vital para desafios futuros que nem podemos prever ainda. Aquela planta que ninguém estudou ainda pode conter o composto que cura uma doença emergente. Aquele inseto que ninguém catalogou pode ter desenvolvido uma estratégia de organização social que inspira novos algoritmos computacionais.
Aquele fungo invisível no solo pode produzir enzimas que revolucionam a indústria de biocombustíveis. Nós simplesmente não sabemos. E essa é precisamente a razão pela qual não podemos nos dar ao luxo de perder nenhuma peça deste quebra-cabeça. A Caatinga transformou obstáculos em oportunidades, transformou escassez em abundância através da eficiência, transformou calor mortal em força motriz para adaptações geniais. E agora está oferecendo essas lições para nós, gratuitamente, se tivermos humildade suficiente para aprender. O sapo cururu não cobra royalties pelos segredos de seu casulo. O mocó não pede patentes por sua eficiência renal. O tatu-bola não cobra consultorias de arquitetura. O teiu não vende suas descobertas farmacêuticas. Eles simplesmente existem, continuam existindo, continuam aperfeiçoando suas estratégias, continuam sendo mestres de sua arte. E estão nos dizendo, através de sua mera existência, que há outro caminho. Um caminho que não depende de dominar a natureza pela força bruta, mas de aprender com ela. Um caminho que não vê o ambiente como inimigo a ser conquistado, mas como professor a ser respeitado. A Caatinga é mais que um bioma. É uma universidade natural oferecendo cursos gratuitos em sobrevivência extrema, eficiência máxima, resiliência inquebrantável e inovação forjada sob pressão absoluta. As aulas estão acontecendo agora, neste exato momento, em cada toca, em cada ninho, em cada interação entre predador e presa, em cada raiz que penetra o solo seco. A questão não é se deveríamos prestar atenção. A questão é se podemos nos dar ao luxo de não prestar. Qual dessas estratégias de sobrevivência te impressionou mais? O casulo do sapo que pode revolucionar transplantes de órgãos? Os túneis climatizados do tatu que estão mudando a arquitetura sustentável? A farmácia natural do teiu que pode nos dar novos antibióticos? Ou a eficiência hídrica do mocó que pode resolver crises de água? Compartilhe nos comentários qual você gostaria de ver mais a fundo, porque essas histórias precisam ser contadas. Esse conhecimento precisa ser espalhado. E você pode fazer parte dessa missão de trazer as lições da Caatinga para o mundo. Mas enquanto a Caatinga oferece suas lições mais valiosas, enquanto cientistas correm para decifrar seus segredos antes que seja tarde, uma tragédia silenciosa está se desenrolando. A Academia de Sobrevivência Extrema está sendo demolida. O arquivo vivo de 60 milhões de anos está sendo queimado. E a maioria das pessoas nem sabe que isso está acontecendo. Vamos falar de números brutais, porque números não mentem. 46% da Caatinga original já foi completamente desmatada. Quase metade. Leia isso de novo e deixe a magnitude afundar. De 850 mil quilômetros quadrados, quase 400 mil já foram convertidos em algo completamente diferente. E a taxa de destruição não está diminuindo, está acelerando. A cada ano, cerca de 6 mil quilômetros quadrados adicionais de Caatinga desaparecem. Isso é mais de 1.600.000 hectares por ano, 16 mil campos de futebol por ano. E para quê? Para dar lugar a pastagens de baixíssima produtividade que se degradam em poucos anos, para criar plantações que falham quando a seca inevitável chega, para extrair lenha e carvão que alimentam fornos e padarias, porque a Caatinga ainda é vista como fonte de combustível barato, descartável, infinito. Não é infinito. Está acabando bem diante de nossos olhos. O primeiro vilão é direto e visível. É o desmatamento para a conversão de terras. Tratores derrubam árvores centenárias, aquelas que sobreviveram a dezenas de secas históricas, que desenvolveram sistemas radiculares de 15 metros de profundidade ao longo de décadas. Em questão de horas, elas viram lenha empilhada ou cinzas. O solo, que era estabilizado por essas raízes, fica exposto. O sol castiga diretamente a terra nua. A temperatura do solo dispara. A pouca umidade que ainda existia evapora instantaneamente. Então vem o gado. Bois e cabras pastam a vegetação restante até o chão. Pisoteiam o solo, compactam a terra. Quando finalmente chove, a água não consegue mais penetrar. Escorre pela superfície compactada, levando embora a camada fértil de solo em processos de erosão devastadores. Em poucos anos, aquela área que era Caatinga funcional vira pasto degradado.
incapaz de sustentar tanto a biodiversidade original quanto a atividade econômica que justificou sua destruição. É perda total, ecológica e econômica, e o impacto vai muito além da área desmatada. A fragmentação é tão letal quanto a destruição direta. Quando grandes extensões contínuas de caatinga são divididas em pedaços menores, isolados por pastagens e plantações, os animais ficam presos. O mocó, que precisa se mover entre diferentes áreas para encontrar alimento ao longo das estações, não consegue mais migrar. Populações ficam isoladas, pequenas demais para manter diversidade genética saudável. Começam a cruzar entre parentes próximos, acumulam mutações deletérias, entram em espiral de extinção. O tatu-bola, que precisa de territórios amplos para escavar seus sistemas de túneis e encontrar alimento suficiente, fica confinado em fragmentos pequenos demais. Sem espaço, sem recursos, as populações entram em colapso. E quando o tatu-bola desaparece, toda a infraestrutura de refúgio que ele criava desaparece com ele. Outros animais que dependiam daqueles túneis para sobreviver às secas perdem seus abrigos. O efeito cascata é brutal. O segundo vilão é mais sorrateiro, mas não menos mortal. É a caça ilegal e o tráfico de animais. A caatinga abriga algumas das aves mais coloridas e desejadas do Brasil: araras, papagaios, periquitos, canários. E existe um mercado negro massivo para essas aves. Traficantes invadem áreas remotas, capturam filhotes diretamente dos ninhos, transportam em condições horríveis e vendem para colecionadores e pet shops ilegais. Para cada ave que chega viva ao destino final, 5 ou 6 morrem no processo. O impacto vai além dos números de indivíduos removidos. Muitas dessas aves são polinizadores cruciais ou dispersores de sementes. Quando suas populações colapsam, as plantas que dependem delas para a reprodução também começam a desaparecer. É um colapso em cadeia. A teia da vida começa a se desfazer, fio por fio, até que o tecido inteiro se rompe. O teiu, aquele lagarto farmacêutico que nos ensina sobre antibióticos naturais, é caçado intensamente pelo seu couro. Peles de teiu são exportadas ilegalmente para a fabricação de bolsas, sapatos, cintos de luxo. E enquanto o comércio legal de couro de teiu existe, e pode ser sustentável quando bem regulado, a caça ilegal é desenfreada e completamente insustentável. Caçadores não respeitam épocas de reprodução, não respeitam tamanhos mínimos, não respeitam limites. Matam fêmeas grávidas, matam juvenis, matam tudo o que encontram. E o tatu-bola? Ele enfrenta dupla ameaça. É caçado para consumo, porque sua carne é considerada iguaria em algumas comunidades. E é capturado vivo para o comércio ilegal de mascotes exóticos, porque sua capacidade de se enrolar em bola perfeita é vista como curiosidade divertida. Tatus-bola são arrancados de seus territórios, de seus sistemas de túneis meticulosamente construídos e transportados para apartamentos urbanos, onde morrem em semanas, incapazes de adaptar-se ao cativeiro. A população de tatu-bola já está classificada como vulnerável pela União Internacional para a Conservação da Natureza. Não está oficialmente em risco de extinção ainda, mas está no caminho. E a cada tatu-bola removido da caatinga, não perdemos apenas um animal, perdemos um engenheiro, perdemos infraestrutura, perdemos soluções arquitetônicas testadas por milhões de anos, perdemos conhecimento que nunca poderemos recuperar. O terceiro vilão é o mais abstrato, mas talvez o mais aterrorizante, porque opera em escala que vai além do controle local. São as mudanças climáticas globais e o processo de desertificação que elas aceleram. A temperatura média na região da Caatinga aumentou 1,5 graus Celsius nas últimas 4 décadas. Pode não parecer muito, mas em um ecossistema que já opera no limite extremo de tolerância térmica, cada 10º de grau importa. As secas estão ficando mais longas. A seca de 2012 a 2017 foi documentada como a mais severa em um século. 5 anos consecutivos de precipitação abaixo da média. Reservatórios que abastecem cidades secaram completamente. Rios perenes viraram rios intermitentes. Rios intermitentes viraram leitos secos permanentes.
E mesmo os mestres da sobrevivência da Caatinga começaram a sentir o peso. Populações de sapo-cururu foram encontradas mortas ainda dentro de seus casulos, porque a seca foi tão longa que suas reservas de gordura se esgotaram antes da chuva chegar. Eles calcularam errado pela primeira vez em milhões de anos. Não porque ficaram burros, mas porque as regras do jogo mudaram rápido demais. Mocós foram observados em estado de desnutrição severa, porque até mesmo as plantas mais resistentes, aquelas que sempre mantinham alguma umidade, secaram completamente. A eficiência renal do mocó é impressionante, mas não pode extrair água que simplesmente não existe. E quando a escassez vai além de certos limites, até mesmo os especialistas supremos começam a falhar. E aqui está o mais assustador: 13% do território da Caatinga já está em processo ativo de desertificação. Não é mais semiárido, está virando árido verdadeiro. Deserto, de fato. E desertificação é processo muito difícil de reverter. Quando o solo perde completamente sua capacidade de reter umidade, quando a vegetação desaparece totalmente e não há mais banco de sementes viável, quando a erosão remove a camada fértil, deixando apenas rocha exposta, o ecossistema pode cruzar um ponto de não retorno. A Caatinga sobreviveu a mudanças climáticas naturais ao longo de milhões de anos. Sobreviveu a eras glaciais, períodos de aquecimento, flutuações naturais no regime de chuvas. Mas aquelas mudanças operavam em escalas de tempo de milhares ou dezenas de milhares de anos. As mudanças que estamos impondo acontecem em décadas. A velocidade é ordens de magnitude diferente. E velocidade importa porque a evolução precisa de tempo. Adaptação precisa de gerações. Quando a mudança é rápida demais, até mesmo os mestres não conseguem acompanhar. E todas essas três ameaças não operam isoladamente. Elas interagem, se amplificam mutuamente, criam ciclos viciosos de destruição. O desmatamento remove árvores, o que reduz a umidade local, o que torna a região mais quente e mais seca, o que acelera a desertificação, o que mata mais plantas, o que remove mais habitat, o que força os animais para áreas menores, o que aumenta a pressão de caça porque ficam mais concentrados e mais fáceis de encontrar, o que reduz populações, o que remove funções ecológicas críticas como polinização e dispersão de sementes, o que impede regeneração natural, o que consolida o processo de desertificação. É uma espiral de morte, e estamos acelerando ela enquanto falamos. Neste exato momento, em algum lugar da Caatinga, uma árvore está sendo derrubada. Um sapo-cururu está sendo esmagado por maquinário. Um mocó está perdendo seu último refúgio para dar lugar a pasto. Um tatu-bola está sendo capturado por traficantes. Um teiu está sendo morto por sua pele. E cada vez que isso acontece, perdemos mais que um indivíduo. Perdemos bibliotecas genéticas. Perdemos soluções evolutivas testadas por eras. Perdemos conhecimento que poderia salvar vidas humanas no futuro. Aquela planta que acabou de virar cinzas poderia conter o composto que cura o próximo vírus pandêmico. Aquele animal que acabou de morrer poderia ter uma adaptação única, que inspira a próxima grande inovação tecnológica. Nunca saberemos, porque queimamos o livro antes de lê-lo. Imagine que você herdou uma biblioteca antiga, com milhares de volumes manuscritos, muitos deles únicos, insubstituíveis. Imagine que essa biblioteca contém soluções para problemas que você enfrenta agora e problemas que enfrentará no futuro. Tratamentos médicos, designs de engenharia, fórmulas químicas, estratégias de sobrevivência. E agora imagine que você está sistematicamente queimando essa biblioteca, não porque precisa, não porque existe razão válida, mas por ignorância, por ganância de curto prazo, por pura indiferença. É isso que estamos fazendo com a Caatinga. 60 milhões de anos de pesquisa e desenvolvimento. Bilhões de experimentos evolutivos. Trilhões de iterações testadas pela seleção natural. As soluções mais elegantes, mais eficientes, mais perfeitamente adaptadas aos desafios de sobrevivência em condições extremas. Tudo isso sendo reduzido a cinzas para criar pastos que vão se degradar em 5 anos. É uma das maiores tragédias intelectuais da história humana, acontecendo em câmera lenta,
e quase ninguém está prestando atenção. A Caatinga não está pedindo para ser glorificada, não está pedindo monumentos ou homenagens, está apenas pedindo para continuar existindo, para continuar ensinando, para continuar guardando as soluções que desenvolveu ao longo de milhões de anos. Soluções que nós, humanos, com toda a nossa arrogância tecnológica, estamos apenas começando a compreender e que desesperadamente precisaremos nas décadas que vêm pela frente, à medida que o planeta fica mais quente e mais hostil. Mas o tempo está se esgotando. A janela de oportunidade está se fechando. E se não agirmos agora, se não mudarmos radicalmente nossa relação com este bioma extraordinário, vamos acordar um dia e perceber que perdemos não apenas um ecossistema, perdemos um professor, perdemos um arquivo insubstituível, perdemos soluções para problemas que ainda nem sabíamos que teríamos, e essa perda será irreversível. Espécies extintas não voltam, ecossistemas colapsados não se reconstroem, conhecimento queimado não se recupera. Mas a história da Caatinga não precisa terminar em tragédia. Existe outro caminho, um caminho que está sendo construído neste exato momento por pessoas que entenderam o valor inestimável deste bioma e decidiram agir. Este é o momento da virada, o despertar da consciência, a mobilização que pode mudar tudo. Por todo o sertão, uma revolução silenciosa está acontecendo. Cientistas, comunidades tradicionais, organizações ambientais e até mesmo fazendeiros estão redescobrindo a Caatinga. Não como obstáculo a ser removido, não como terra improdutiva a ser corrigida, mas como o que ela sempre foi, uma obra-prima evolutiva, uma fonte inesgotável de soluções, um patrimônio insubstituível que precisa ser protegido e restaurado. Vamos começar pelas soluções de grande escala, porque elas existem e estão funcionando. O Instituto Nacional do Semiárido está liderando um esforço monumental de mapeamento e catalogação de espécies da Caatinga. Equipes de biólogos, ecólogos, geneticistas estão vasculhando cada canto deste bioma, documentando espécies, coletando amostras, sequenciando genomas, antes que seja tarde demais. Cada nova espécie descoberta é uma vitória. Cada população encontrada e mapeada é esperança renovada. E as descobertas continuam chegando. Só nos últimos 5 anos, mais de 50 novas espécies foram formalmente descritas na Caatinga. 50 espécies que a ciência nem sabia que existiam. Répteis escondidos em afloramentos rochosos remotos. Anfíbios vivendo em microhabitats isolados. Plantas crescendo em condições tão extremas que ninguém imaginou procurar lá. Cada descoberta prova que ainda sabemos muito pouco sobre este bioma, que ainda há muito a aprender, muito a proteger, muito a ganhar. Unidades de conservação estão sendo criadas e expandidas. O Parque Nacional da Serra da Capivara, Patrimônio Mundial da Unesco, protege mais de 130 mil hectares de caatinga pristina, incluindo não apenas biodiversidade única, mas também sítios arqueológicos com pinturas rupestres de mais de 20 mil anos. É um testemunho de que humanos e caatinga coexistem há milênios e podem continuar coexistindo se aprendermos a respeitar os limites. A Estação Ecológica Raso da Catarina, com suas 200 mil hectares, é uma das maiores áreas protegidas de caatinga e abriga populações viáveis de espécies ameaçadas, incluindo a arara azul de Lear, uma das aves mais raras do Brasil, que quase foi extinta, mas agora está se recuperando graças a esforços concentrados de conservação. Cada filhote que nasce nessa reserva é uma prova de que recuperação é possível quando há vontade e recursos. E tem mais. O projeto On Safari Caatinga está trabalhando na reintrodução e monitoramento de grandes predadores, reconhecendo que ecossistemas saudáveis precisam de toda a cadeia trófica funcionando. Onças pardas, também conhecidas como sussuaranas, estão sendo rastreadas, estudadas, protegidas, porque predadores de topo são indicadores de saúde ecológica. Onde há predadores grandes, há presas suficientes. Onde há presas, há vegetação funcionando. É o ecossistema operando em sua totalidade. Mas soluções de grande escala não são suficientes. A verdadeira mudança acontece quando comunidades locais se tornam guardiãs ativas do bioma.
E isso está acontecendo através de uma redescoberta do conhecimento tradicional, da sabedoria que comunidades sertanejas acumularam ao longo de gerações, vivendo em harmonia com a caatinga. Projetos de apicultura com abelhas nativas estão transformando a economia de comunidades inteiras. A caatinga abriga mais de 200 espécies de abelhas, muitas delas sem ferrão, que produzem méis únicos com propriedades medicinais extraordinárias. Mel de abelha jandaíra, mel de abelha uruçu, cada um com sabor distinto, cada um valorizado por conhecedores, cada um podendo ser vendido por preços premium em mercados especializados. E aqui está a beleza disso. A apicultura incentiva conservação. Apicultores precisam de caatinga saudável porque abelhas precisam de flores, e flores precisam de ecossistema funcionando. 1 hectare de caatinga preservada, com sua vegetação nativa florescendo, vale mais para um apicultor do que 20 hectares de pasto degradado. A equação econômica muda completamente. Conservar se torna mais lucrativo que destruir. Famílias que antes dependiam de cortar madeira para sobreviver, agora estão ganhando renda estável vendendo mel, própolis, cera. Estão se tornando defensoras ferrenhas da caatinga, porque seu sustento depende diretamente da saúde do bioma. Quando alguém tenta desmatar uma área, os apicultores são os primeiros a protestar, porque sabem que estão protegendo seu ganha-pão. Incentivos econômicos alinhados com conservação são ferramentas poderosíssimas de mudança. Projetos de extrativismo sustentável estão mostrando que a caatinga em pé vale mais que a caatinga derrubada. Castanhas de caju nativas, frutos de umbu, fibras de caroá, cada um desses produtos pode gerar renda para comunidades enquanto mantém o ecossistema intacto. Cooperativas estão se formando, agregando valor aos produtos, acessando mercados maiores, mostrando que é possível prosperar economicamente sem destruir o bioma. Educação ambiental está alcançando escolas em cada canto do sertão. Crianças estão aprendendo sobre o sapo cururu, que hiberna por anos, sobre o mocó, que nunca bebe água, sobre o tatu-bola, que constrói ar-condicionado natural. E essas crianças estão levando esse conhecimento para casa, conversando com pais e avós, mudando percepções, plantando sementes de mudança que vão florescer nas próximas décadas. Professores estão organizando expedições para áreas preservadas, permitindo que estudantes vejam com próprios olhos a biodiversidade da caatinga, ver um teiu em seu habitat natural, observar um mocó se alimentando, encontrar o sistema de túneis de um tatu-bola. Essas experiências transformam abstração em realidade, transformam apatia em paixão, transformam ignorância em conhecimento que perdura. E aqui está algo fundamental que você pode fazer. Não importa onde esteja. Você não precisa morar na caatinga para ajudar a protegê-la. Existem organizações trabalhando ativamente na conservação deste bioma que precisam de apoio. Associação Caatinga, SOS Mata Atlântica, que também atua na caatinga, Projeto Ararinha Azul, cada uma dessas organizações está fazendo trabalho crítico no campo. E pequenas doações individuais se somam e fazem diferença real. Você pode escolher consumir produtos sustentáveis da caatinga. Quando você compra mel de abelhas nativas, quando você compra castanhas certificadas, quando você compra artesanato feito com fibras extraídas de forma sustentável, você está votando com sua carteira. Está dizendo que existe mercado para produtos que não destroem o bioma. Está incentivando mais produtores a adotarem práticas sustentáveis. Cada compra é um ato político, um voto a favor da conservação. Você pode compartilhar conhecimento. Este vídeo que você está assistindo agora é ferramenta de mudança. Cada pessoa que aprender sobre a importância da caatinga é uma pessoa que pode tomar decisões diferentes, pode pressionar por políticas diferentes, pode ensinar outras pessoas. Conhecimento se espalha, consciência cresce, e massa crítica de pessoas informadas pode mover montanhas políticas e econômicas. Você pode pressionar representantes políticos. A caatinga recebe uma fração ridícula dos recursos destinados à conservação ambiental no Brasil. A maior parte vai para a Amazônia e Mata Atlântica, que são importantíssimos, mas a caatinga é igualmente crítica e está sendo ignorada. Cobrar seus representantes?
exigir políticas públicas que protejam a caatinga, apoiar legislação ambiental forte, tudo isso importa. Mas talvez a coisa mais importante seja mudar a narrativa. A caatinga precisa deixar de ser vista como deserto inútil e passar a ser reconhecida pelo que realmente é: uma das joias biológicas do planeta, um laboratório natural insubstituível, uma fonte de soluções para alguns dos maiores desafios da humanidade. E essa mudança de narrativa começa com conversas. Começa com você contando para alguém sobre o sapo que hiberna por anos, sobre o roedor que nunca bebe água, sobre o tatu que construiu o ar-condicionado milhões de anos antes dos humanos. Histórias mudam mentes. Mentes mudadas mudam comportamentos. Comportamentos mudados mudam políticas. Políticas mudadas salvam ecossistemas. É cadeia de causa e efeito que começa com informação compartilhada. E aqui está a verdade filosófica mais profunda de tudo isso. Durante 60 milhões de anos, a caatinga aprendeu a sobreviver. Aprendeu a prosperar com o mínimo. Desenvolveu eficiência máxima. Criou beleza em meio à brutalidade. E fez tudo isso sem desperdiçar, sem consumir além do necessário, sem destruir os recursos dos quais depende. A caatinga opera em equilíbrio perfeito a eras geológicas. E nós, humanos, com toda a nossa inteligência, com toda a nossa tecnologia, com toda a nossa suposta superioridade, estamos fazendo exatamente o oposto. Consumimos além do sustentável. Desperdiçamos recursos preciosos. Destruímos os sistemas dos quais dependemos. Operamos em desequilíbrio crescente. E temos a arrogância de chamar a caatinga de terra pobre, de região problema, de deserto improdutivo. A questão não é se a caatinga vai sobreviver a nós. Ela já sobreviveu a catástrofes climáticas globais, extinções em massa, mudanças geológicas monumentais ao longo de milhões de anos. Ela tem estratégias testadas e aprovadas para persistir. A questão real é se nós vamos sobreviver sem ela. Se vamos ser sábios o suficiente para aprender com seus mestres antes de queimar completamente a biblioteca. Se vamos ter humildade suficiente para reconhecer que talvez, apenas talvez, um bioma que existe há 60 milhões de anos tenha algo a nos ensinar sobre como viver em um planeta cada vez mais quente e hostil. A caatinga está oferecendo suas lições. Seus professores ainda estão vivos, ainda estão ensinando. O sapo cururu ainda está demonstrando a arte da pausa estratégica. O mocó ainda está mostrando como fazer mais com menos. O tatu-bola ainda está construindo suas obras-primas de engenharia térmica. O teiu ainda está praticando medicina natural. As abelhas ainda estão polinizando. As árvores ainda estão bombeando água das profundezas. Mas o tempo está se esgotando. A janela está se fechando. E quando ela fechar completamente, quando a última reserva de caatinga desaparecer, quando a última população de mocó se extinguir, quando o último tatu-bola morrer, não haverá segunda chance. Não existe Quitrozé na extinção. Não existe backup de ecossistemas. Não existe reload de espécies perdidas. Este é o momento, agora, não amanhã, não quando for conveniente. Agora, a caatinga precisa de guardiões, precisa de defensores, precisa de pessoas dispostas a aprender, a compartilhar, a agir. Precisa de você.